Olá, olá, olá pessoal. Começar uma nova série chamada Grande Colheita. Mas antes de começar a falar propriamente nessa grande colheita e mostrar o que realmente isso significa, a gente precisa falar sobre 3 aspectos antes de tudo isso. Hoje a gente vai falar o primeiro aspecto. Lá em Gênesis, que é o capítulo da criação, no versículo diz assim que Deus estabeleceu a vegetação, árvores, relva, que cada um desse fruto conforme a sua espécie, de acordo com a semente contida ali. Depois eu sempre deixo o versículo certinho aqui, mas a ideia principal é essa, e isso é muito importante pelo seguinte: a gente observa o primeiro aspecto essencial. As coisas só passaram a existir, seja lá o que for, os céus, a terra, o sol, a vegetação, no nosso caso principal aqui, que a gente está falando, depois que Deus declarou, depois que Deus possibilitou a existência daquilo e estabeleceu a função daquilo. Quando a gente começa a analisar um tipo de vegetação, as árvores que são muito conhecidas nas nossas cidades, nos nossos dias, são muito conhecidas pelos frutos. Às vezes a gente despreza os arbustos, porque muitas vezes eles não são tão vistosos quanto as árvores. Mas pegando para analisar as árvores, por exemplo, quando a gente estuda a origem da palavra, os significados da palavra árvore, palavra simples, mas significa aprumado, endireitado, vertical. Aí a gente começa a compreender realmente a sabedoria de Deus desde o começo da criação, Se ele estabeleceu algo da árvore, algo como a árvore, que tem um dos significados a questão vertical, e mais para frente ele estabelece homem e mulher, a gente vê que o que ele estabeleceu de cima para baixo, entre aspas, os rios, os mares, a vegetação, foi tudo a partir dele, foi algo vertical, foi a partir dele. E os homens, quando ele criou a humanidade, é algo horizontal, é algo para criar um ambiente, é algo para realmente revelar a glória dele. E se a gente repara na cruz, por exemplo, a cruz ela é o encontro de 2 pedaços de madeira vertical e horizontal, e tem a união desses 2 pedaços ali para representar justamente essa glorificação de Deus, essa intersecção das coisas, essa união ao mesmo tempo que tem uma intersecção. Sabe, é fantástico a gente realmente se debruçar na palavra de Deus e entender o que a palavra de Deus realmente nos mostra, nos direciona, do que muitas vezes a gente ficar criando coisa onde não tem, ficar enrolando, ficar fazendo coisas só para atrair pelo conhecimento humano. E Deus nunca fez isso. Deus nunca usou um ser humano ao longo da história só por causa do conhecimento humano dele. Apesar de terem pessoas de todos os tipos que Deus usou, a questão principal, a escolha principal de Deus nunca foi uma frutificação humana. Veja só, a gente tem que ser extremamente racional para pensar. Aqui na criação, Deus estabeleceu a vegetação, todas as coisas, antes do ser humano. Ele não precisou da gente para criar a vegetação, mas ele demonstrou o amor dele na prática ao nos criar, falando que deveríamos cuidar das coisas. Ou seja, deveríamos possibilitar a continuidade da frutificação das coisas. Deveríamos possibilitar a multiplicação do que Deus já tinha colocado. Mas
Mas será que realmente temos feito isso? Será que realmente temos cuidado do ambiente? Não só o ambiente físico das árvores, né, dos animais, porque isso já é muito evidente que a gente não cuida já há muito tempo, né? Mas dos ambientes dos nossos relacionamentos uns com os outros e principalmente, acima de todas as coisas, do nosso ambiente do relacionamento com Deus. Será que temos regado? Será que temos adubado esses ambientes? E se temos investido, adubado esses ambientes, o que temos feito, com o que temos adubado esses ambientes de relacionamentos com Deus, com as pessoas? Porque Deus falou para a vegetação, cada um frutificar de acordo com as sementes. Ou seja, muitas vezes, mesmo que nós não nos apropriemos, não consumemos, né? Não consumemos todo tipo de fruto, mas toda árvore tem uma forma de se multiplicar, de a partir dela ter outro descendente e assim outro descendente. O ser humano também tem a maneira de se multiplicar e às vezes a gente está se limitando muito à forma natural de se multiplicar, a forma biológica, porque muitas vezes do que adianta pessoas acabarem, né, tendo filhos por aí e não criarem uma estrutura saudável, um ambiente saudável, uma família, um ambiente que pessoas possam se tornar férteis cada vez mais. Muitas vezes todos esses tipos de ambientes têm sido produtores de ervas daninhas e não produtores de pessoas saudáveis. Mas isso tem a ver com o que a gente está investindo, com o que a gente está adubando tudo isso. E veja só, a natureza é tão sábia e revela tanto a sabedoria de Deus que a natureza também não depende da gente para ela se multiplicar, para ela se manter fértil. Existem mecanismos naturais que o próprio Deus estabeleceu, como o vento, animais que se alimentam de pólen, de sementes, aves e até pequenos mamíferos. E a gente se achando tão arrogante, né? E a gente, como ser humano, se achando acima de todas as coisas. A gente, em algum lugar da história, a gente confundiu a nossa missão de ter que cuidar das coisas, de ter que cultivar com as coisas, no sentido de achar que a gente domina todas as coisas no mau sentido, sabe? As pessoas muitas vezes por aí entoam esse discurso de que o ser humano foi criado para reinar. Mas, nossa, que reino é esse que a gente tem construído, que a gente humilha uns aos outros, que a gente não possibilita o desenvolvimento uns dos outros, que a gente, muitas vezes, por nossas palavras e atitudes, afastamos uns dos outros e afastamos os outros de Deus. A criação é tão sábia, como eu disse, que desde o começo ela revela o plano eterno de Deus, que sempre foi mandar o Filho dele para se entregar numa cruz. Verticalmente ele criou todas as coisas e horizontalmente ele colocou o ser humano para cuidar de todas as coisas, ou seja, o relacionamento com ele, o relacionamento com a criação e o relacionamento uns com os outros. Mais pra frente a gente vai ter uma série sobre os mandamentos de Deus, mas aqui é só um spoiler, vamos dizer assim, mas que a gente saiba que primeira compreensão dessa série é que tudo que a gente fizer, tudo que a gente se propor a produzir, porque fruto significa produto, mas nem sempre o que temos produzido tem sido realmente fértil, tem sido realmente saudável, mas que em tudo que nós fizermos, revelemos a cruz, revelemos que de cima para baixo
de Deus para as nossas vidas, veio uma providência, veio uma cura, veio qualquer coisa. Porque sem Deus nada podemos fazer, mas que horizontalmente nós possamos revelar o que Deus colocou em nossas vidas. Fica ligado.